Pessoal, estamos começando a segunda aula, o segundo dia, a segunda live da Maratona dos 7 Passos da Visão Biopsicossocial do Idoso. O primeiro dia foi fantástico, a gente teve uma interação e uma participação muito boa de vocês e a gente está começando agora o segundo dia, a segunda aula, que também está fantástica. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Oi, Kátia, oi, Rê, Fabi. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Vaguinho, Ezequiel, sejam bem-vindos, gente. A segunda aula. Ana, obrigada. Oi, Elinde. Meus alunos queridos, Neto. Que bom que vocês estão aqui, gente. E aí, como é que foi? Muitas reflexões? Boa noite, Vaguinho. Muitas reflexões sobre o assunto de ontem? Como é que ficou? Me conta. Movimento Terceira Idade, Aline. Boa noite, Camila. Mandou o resumo, muito bom. Boa noite. E aí, fala aí, como é que foi? Refletiram muito sobre o assunto? Refletiram muito sobre essa questão da visão biopsicossocial? Oi, Bruno. Eu também tô amando, Aline. Oi, Jovan, tudo bem? Cida, legal, gente. Ó, muito obrigada por vocês estarem aqui, me ouvindo mais uma vez. Não me deixaram sozinha na sexta-noite, na sexta de feriado, isso aí. Então, obrigada a galera que mandou o resumo. Eu vou explicar aqui mais uma vez a maratona, tá? Então, gente, a Maratona da Visão Biopsicossocial do Idoso é uma preparação para a abertura das vagas da segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos, que vão abrir as vagas no dia 25 de novembro, quarta-feira que vem, tá? Então, a gente está dando um passo, a gente está se preparando e esse é um curso que inédito, não tem nada com essas características, né, no mercado, principalmente gratuito, né? Então, eu percebi durante toda essa caminhada, durante toda essa jornada, que a visão biopsicossocial, que o entendimento do idoso de um aspecto amplo é o que a gente precisa, é o que antecede, né, toda a questão e dúvidas sobre até gerontologia mesmo, sobre a prescrição, sobre a avaliação do idoso. Então, esse é um passo que a gente precisa dar antes e por isso eu estou fazendo a maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso, porque são 7 dias, 7 aulas para que você desenvolva uma visão ampla do idoso, para que você saiba verdadeiramente o que esse aluno idoso precisa, para que você tenha mais resultados e mais sucesso e que você seja do fundo do meu coração um profissional de educação física potente na gerontologia, porque é isso que a gente precisa, tá? Então, essa é a maratona da visão biopsicossocial do idoso. Como é que ela está acontecendo? São 7 dias, a gente tem 3 dias no Instagram e a gente tem 4 dias no YouTube. Então, entrem nos grupos de WhatsApp, porque é lá que a gente vai enviar os links das aulas do YouTube, é lá que a gente envia o mapa mental, tá? Das aulas. E por falar em mapa mental, vamos destravar o mapa mental de hoje, que tá incrível. E aí a gente precisa bater 50 pessoas aqui nessa live. Então aproveita, pega o aviãozinho, manda aí para os seus colegas e amigos da educação física, profissionais do movimento, envia aí o aviãozinho para as pessoas. Essa live não tem replay, não fica salva, porque essa maratona vai fazer parte do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos, turma 2, tá? Então, por isso que elas vão ficar salvas, não vão ficar salvas, vão ficar guardadinhas comigo e quando começar o curso eu vou subir lá na plataforma. Beleza? Então, ó, pega o aviãozinho, manda aí para pelo menos 5 pessoas pra gente conseguir subir aqui o número de pessoas na live e aí eu destravo o mapa mental e envio para vocês nos grupos de WhatsApp, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Maratona, visão biopsicossocial do idoso, aula 2. Deixa eu dar um pin aqui. Beleza, fixei comentário. Oi, Grazi! Oi, Descomplicando Diabetes. É Thalita ou Patrícia que tá aí?
E aí, gente, voltando a explicar a maratona, né? Então são 7 dias, 3 dias no Instagram. Amanhã a gente finaliza no Instagram e depois de amanhã a gente já vai pro YouTube. Nos dias de semana a gente está fazendo a aula 21 horas. No final de semana a aula é 9 horas da manhã. Então amanhã a aula é 9 horas da manhã, no domingo a aula é 9 horas da manhã. Na segunda a aula volta para 9 horas da noite, tá? Vocês votaram assim. Então, eu tô obedecendo a minha audiência, tá bom? Oi, Aninha, tudo bem? Vamos lá, gente. Pega o avião aí, manda pra mais gente, pra gente atingir 50 pessoas e a gente destravar esse mapa mental que tá incrível. Então, vou explicar o concurso, tá? A gente tá fazendo um concurso de mapa mental. Então, o que acontece? Depois de cada aula, vocês postam um resumo, tá? Isso é livre, na criatividade de vocês. Lá nos stories, marca Envelhecer Bem. E aí a gente vai sortear, né? Desculpa, não vai sortear, é concurso. E são 2 itens que a gente eu e suporte, a gente vai avaliar. Quantidade de mapas, então quem postar mais dias, quem assistir mais dias. E qualidade, criatividade, tá? Então, gente, o primeiro lugar, né, do concurso vai ganhar um aparelho de aferir pressão automático da Omron, tá? Uma marca de qualidade, não vou dar nada de qualquer jeito para vocês. Então, concurso de resumos, primeiro lugar, aparelho de aferir pressão automático. Segundo lugar do concurso de resumo, um dinamômetro de mão, porque é importante pra gente, professor de educação física, saber avaliar a força de pressão palmar, porque inclusive tem relação com sarcopenia e tem relação direta com o nosso trabalho. A Camila está na fila do dinamômetro de mão, hein? E no terceiro lugar, um oxímetro de dedo, fundamental pra gente avaliar a intensidade de exercício, variável, né, do exercício, e para que a gente tenha aí sempre em mão, para que a gente possa mensurar a oximetria e também os batimentos, né, dos idosos. Isso é muito importante para nossa aula. Então, gente, 3 ferramentas, 3 instrumentos que vão engrandecer a prática de vocês, tá? E por isso que eu tô fazendo também o concurso de resumos, tá? E aí, vamos lá, cadê o avião de vocês, hein? A Camila já pegou meu dinamômetro de mão emprestado, com muito prazer. Muito legal. Vamos lá, gente. Bota o dedo aí nesse avião, manda mais gente. Ontem a gente teve até 57 pessoas. Hoje a gente tem que chegar a 50, hein? Alguma dúvida sobre ontem? Contem pra mim. Vou entrar no resumo, vou deixar os comentários aqui ainda. E a gente vai resumir um pouquinho do que aconteceu ontem. Tá? Beleza? Dúvidas? Então, ontem, o que a gente viu ontem? Ontem a gente percebeu, né? Ontem a gente percebeu o fluxo histórico que existe entre esses modelos biomédico, biopsicossocial. A gente viu a importância do modelo biomédico para que a gente hoje tenha essa quantidade de conhecimento e especialidades que a gente tem. A gente viu que o modelo biomédico é fragmentado, é biomecânico, é celular, tem atenção apenas na doença e não no contexto da doença e não na progressão da doença. Então, hoje a gente vive ainda esse modelo biomédico de forma muito consensual. E a gente está migrando, né, tá abrindo essa percepção para um modelo biopsicossocial, que é um modelo holístico, aberto, integrado, que entende o ser humano como algo que permuta e que existe uma sinergia entre biológico, psicológico e também o social, beleza? Então é esse o contexto que a gente tem dentro do modelo biopsicossocial. E aí quando a gente fala de aspectos biológicos, a gente está pensando em sistemas bioquímicos, a gente está pensando em estrutura corporal, a gente está pensando em células, aspectos celulares. Quando a gente fala de aspectos psicológicos, a gente está avaliando o contexto do indivíduo na esfera psicológica, então transtornos degenerativos, transtornos mentais, todos esses aspectos, como esse ser humano se enxerga ao longo da vida,
como ele se percebe ao longo da vida. Então a gente sabe que o processo de envelhecimento traz inúmeras perdas e declínios, e a interação desse indivíduo com esse aspecto também é importante. E o social, como que o indivíduo se coloca na sociedade em termos de status, em termos de posicionamento, né, social. E aí a gente vem trazendo também o campo social. Quando a gente fala de modelo biopsicossocial, é disso que a gente está falando, de todas essas esferas intercedendo, tendo o indivíduo ali no centro. E a gente, para ter um cuidado eficiente, um cuidado assertivo, a gente precisa também estar permeando por todas essas esferas. E por fim, a gente viu a interação do exercício físico, né, do processo de envelhecimento também de forma biopsicossocial, e a gente viu a interação do exercício também de forma biopsicossocial e como eles têm relação, né, como que o exercício é poderoso e como que a nossa profissão, a educação física, é poderosa e potente também nesse aspecto do envelhecimento e da gerontologia, que a gente vai ver mais pra frente. Hoje a gente vai aprender o seguinte: a gente vai perceber os modelos de atuação na saúde, né? A gente vai aprender como que existem formatos, né, de interação e de organização de equipes dentro da saúde e qual é o papel do professor de educação física nessa equipe ontem, hoje e amanhã, tá? Então é a reflexão de hoje. Me fala se vocês têm dúvidas sobre ontem. Fala aí. Falem comigo. Enviem o aviãozinho para todo mundo. Vamos lá. Se cada um chamar aí 5 pessoas, a gente chega a 50 pessoas na live e a gente destrava o mapa mental de hoje, tá? Dúvidas, gente? Falem comigo. Me conta. Dúvidas sobre ontem? Não? Todo mundo aprendeu tudo? Eita, chutei aqui. Calma. Todo mundo aprendeu tudo? Então, olha, vou desligar os comentários e aí enviei vários. O povo tá no feriado. É. Que bom, Kátia, que foi ótima aula de ontem. Que bom. Ó, que bom, Grazi, que ficou bem esclarecido. Então, gente, ó, eu vou desligar os comentários e a gente vai pro mapa mental de hoje, tá bom? Deixa eu ir aqui. Será que eu aprendi? Aprendi não. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Oi, Rogério, que bom que você chegou. Bom, gente, a gente hoje tem isso aqui, ó. Hoje a gente vai falar dessa equipe, da interação de uma equipe para a atuação do cuidado, para a atuação na saúde. Então, esses conceitos a gente traz de disciplinas, né? A gente traz de interações de saberes e da observação da realidade. Mas o meu 3 pontinhos não aparece, Aninha. Ah, apareceu! Obrigada, Aninha! Uhul! Consegui! Olha só, então, hoje a gente vai trabalhar isso. Hoje a gente vai entender a arrumação dessas equipes para que a gente tenha uma observação da realidade, que no nosso caso é o idoso, para que a gente arrume e aprimore a nossa atuação e a nossa intervenção no cuidado, tá? Então, antes disso, a gente vai saber quem é o idoso, né? A gente vai para equipe multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, hoje a gente vai observar essas equipes e hoje a gente vai entender esse contexto, vai entender o que é melhor, o que é pior, e a gente vai entender o papel do professor de educação física ontem, hoje e amanhã, tá? Então, a gente vai lá trabalhar quem é o idoso, né? Idoso, quando a gente se pergunta quem é idoso, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a idade, né? Só que idade, a gente precisa perceber que é apenas uma camada do que é ser idoso, tá? Hoje no Brasil, idoso é aquele que tem 60 anos, porque o Brasil é um país subdesenvolvido.
Quando a gente trata de país desenvolvido, idoso é quem tem 65 anos. Às vezes isso vai variar de lei para lei. Por exemplo, para você pegar o transporte público aqui no Brasil é 65 anos. Só que o idoso, a termo cronológico no Brasil, é 60 anos. Qual a importância disso? A importância de construir políticas públicas, construir normas, de construir pesquisas. Então a gente precisa ter uma classificação. E mundialmente, idoso é quem tem 60 ou 65 anos. Países subdesenvolvidos, idoso é quem tem 60 anos. Países desenvolvidos, idoso é quem tem 65 anos. Mas, como eu falei, essa é apenas uma camada do que é ser idoso. Existem muitas outras. Quando a gente pensa no idoso, a gente pensa na idade cronológica, que é essa que a gente acabou de falar, né? Cronos, da ideia de tempo, de passagem de tempo. Então, idoso na idade cronológica no Brasil é quem tem 60 anos. Mas a gente parte, então, para a idade biológica, né? Que tem a ver com a capacidade biológica, com a capacidade corporal, com a capacidade funcional desse indivíduo. A gente precisa entender que a idade biológica é a âncora desse processo. Porque muitas vezes, dependendo da interação que esse idoso tem com a sua idade biológica, é quem vai levar as outras idades, tirando a cronológica, que é mais exata, para outros caminhos. Então, a idade biológica, ela é colocada como a âncora desse processo, tá? A gente tem a idade psicológica, que tem a ver com a interação do indivíduo com ele mesmo, com a sua percepção, né? Enfim, com uma série de questões. Então, exemplos aqui de idade psicológica é a pessoa que tem uma percepção errada da sua idade, tem uma percepção errada da sua colocação naquela sociedade. A gente tem a síndrome do ninho vazio, comum no processo de envelhecimento. Existem várias questões dentro da idade psicológica. E a idade social, que tem a ver com status, tem a ver com comportamento, tem a ver com o papel que esse indivíduo desempenha na sociedade. A gente também vai classificar esse indivíduo como idade social. Então, quando a gente fala quem é o idoso, a gente não pode mais, a partir daqui, pensar que idoso é só quem tem 60 anos. O idoso é muito mais. A idade cronológica, os 60 anos, é só uma camada. E a gente vem encaixando outras e outras camadas. É claro que quando a gente vai para artigos mais elaborados e leituras mais elaboradas, essas camadas extrapolam também. Então, a gente já tem um quadradinho lá de idade funcional, quando a gente avalia a capacidade funcional do indivíduo. A gente tem a questão também da política, da questão espiritual. Então, uma série de classificações para que a gente una todas essas pontas e que a gente coloque nesse lugar de quem é o idoso. Um ponto importante para a gente falar até na idade psicológica é a infantilização do idoso, que é o que a gente não pode cometer. Então, um erro muito comum também do professor de educação física que não tem esse preparo é a infantilização do idoso. Ontem até, se eu não me engano, foi o Giovan que colocou aqui sobre a questão do idoso frágil, né? O idoso é bonzinho e tal. Essa ideia toda vem dentro dessa questão de idade psicológica e até de idade social, quando você enxerga o idoso como coitado, né? Porque o idoso é frágil, o envelhecimento traz fragilidade, e aí o cabelo fica branco, e aí ele precisa de ajuda, mas a idade psicológica também tem uma alteração, né? Conforme ela vai avançando. Então, muitas vezes essa pessoa, que pode não ter sido a melhor pessoa do mundo na juventude, mas ela se torna mais resiliente, reflexiva, faz parte do processo de envelhecimento a reflexão, né? Porque esse indivíduo se percebe numa proximidade de finitude, ele se percebe num estado de perdas, de declínio. Então, é normal que no processo de envelhecimento o indivíduo se torne mais resiliente ou não, existem extremos, óbvio, mas que esse indivíduo tenha uma reflexão maior acerca da vida, né? Por causa da proximidade de finitude. Esse sentimento de finitude muda muita coisa na gente. Esse é um aspecto dentro dessa percepção de idade psicológica. Mas como eu estava falando, né, eu até ouvi de uma professora muito importante da educação física
dentro da SBGG que um dos erros que ela percebe no professor de educação física, quando começa a dar aula, é falar: levanta o bracinho, faz isso aqui, faz só um pouquinho. E isso traz uma reflexão até sobre o que o Giovão falou ontem, sobre essa coisa do idoso, do bonzinho, do coitado. A gente precisa sempre encarar o nosso aluno idoso como um indivíduo, né? Um indivíduo que tem história de vida, que construiu muita coisa, que carrega as suas dores, seus prazeres, que quer ser tratado com dignidade como um ser humano digno, né? Ele quer ser tratado como o que ele é, né? E não por menos, não por mais. Existe uma pesquisa importante, né, de empresas que fazem até já um marketing, uma pesquisa de mercado específica para o envelhecimento, para o idoso, né? Que eles fizeram uma pesquisa sobre como os idosos querem ser chamados, como os idosos querem ser tratados, né? E na pesquisa falava o senhor, a senhora, idoso, melhor idade, terceira idade, enfim. E eles chegaram à conclusão de que os idosos querem ser chamados pelos seus nomes, tá? Eles não querem ser chamados de nada pejorativo, não querem ser classificados de nenhuma forma. Eles querem ser chamados de Dona Maria, seu João e por aí vai. Então a gente precisa refletir o tempo todo sobre isso, porque o senso comum traz uma percepção muito forte da gente de respeitar o idoso chamar de algum nome diferente. Não é. Inclusive, dentro da gerontologia, não existe o tabu do velho. Então, você percebe em muitos casos pessoas da gerontologia bem conceituadas e estudiosas que falam a palavra velho sem nenhum preconceito. Que falam, porque o velho... E até eu já me peguei falando, já peguei pessoas olhando pra minha cara com um olhar meio torto. Mas a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Não há problema algum quando você trata o velho de forma não pejorativa, tá? E aí a gente precisa refletir também sobre isso. Então, um recado importante que a gente tira desse aqui, o que é o idoso, é a gente entender as camadas que existem, entender que a infantilização é um problema na intervenção da educação física, entender que a gente já traz essa ideia biopsicossocial também para o que é o idoso. Então, a gente está construindo uma ideia. Ontem a gente viu o que é o conceito biopsicossocial, né? O modelo biopsicossocial. E hoje a gente está entendendo quem é o idoso de forma biopsicossocial, tá? Vou abrir os comentários. Ativar comentários. Uhul! Muito bom, Aninha. Obrigada, arrasou. Me mandem perguntas, gente, sobre essa parte de quem é o idoso. Dúvidas, complementos, considerações. Vamos lá, vamos interagir. Sozinha. Tem uma aqui, peraí. Vamos lá. Tudo bem aí? Natália, Jéssica. Sejam bem-vindos, gente. Quem tá entrando agora, concurso de resumo, tá? Primeiro lugar, um aparelho de medir pressão automático. Segundo lugar, um dinamômetro de mão. Terceiro lugar, um oxímetro, beleza? Faz o seu resumo da live, da aula, posta lá nos seus stories, marca Envelhecer Bem e você tá dentro do resumo, tá dentro do concurso, tá? 40 pessoas, gente. Chama mais gente para aula que com 50 pessoas eu destravo o mapa mental, tá? Completinho. Eu cometo muito esse erro de infantilizar meus alunos. Aline, a gente comete mesmo, porque, como eu falei, o senso comum traz essa percepção como se a gente estivesse respeitando, cuidando, né? Mas isso não existe. Tá? Então, beleza. Manda aviãozinho, Jéssica! Manda aviãozinho para chegar nos 50, hein? E aí, gente, precisa estar lá no grupo do WhatsApp para receber o mapa mental. O link tá lá na bio. Liga o ventilador, por favor. Vamos lá. Quando vejo, já falei. Na minha percepção era uma forma de carinho, mas percebi que eles não gostam. Eles não gostam mesmo, tá? Eles não gostam mesmo. Eu já recebi várias reclamações. Thalita, como seria a forma correta de pedir a execução do movimento sem infantilizar?
Isa, a forma correta é pedindo sem o inho, tá? Simples assim. Vamos fazer um exercício e a gente vai agora levantar os braços para cima com uma bola, a gente vai fazer uma quantidade X e a gente vai fazer uma caminhada. É só não colocar o inho, é só não falar, vamos fazer uma caminhadinha, vamos fazer um pouquinho, vamos levantar o pezinho, o bracinho, tá? E isso é uma construção, gente. É óbvio que quando eu comecei a trabalhar com idoso, eu fazia isso, tá? É só a gente ligar aqui na cabeça um clique e aí a gente vai pouco a pouco melhorando. Eventualmente, falar no diminutivo não é crime, Kátia. Não é crime. Eu falo também, hoje em outro contexto, hoje de outra forma, hoje em outra quantidade, né? Mas uma crítica do professor de educação física, visto por outros profissionais importantes nesse meio, é a infantilização, que mostra a falta de preparo que a gente tem, tá? Então, assim, não é mesmo ruim. Óbvio que eu falo, mas é essa coisa principalmente da condução do movimento, tá? Queria só entender, a idade social está ligada ao convívio social, ou aspecto financeiro, ou de grau de instrução? Esclarece para mim. Peraí, deixa eu entender, Grazi. Queria só entender a idade social, está ligada ao convívio social. A idade social está ligada a um convívio social. A idade social também está ligada a aspecto financeiro, né? Porque a gente entende que uma pessoa com mais ou com menor, com maior ou com menor grau financeiro, né, socioeconômico, ela vai ter uma interação diferente na sociedade. Então, como a gente viu ontem que o grau socioeconômico tem relação com a saúde, ele também tem relação com o aspecto financeiro. Então, por exemplo, se eu tenho um idoso com alto poder aquisitivo, esse idoso ele vai permear ambientes mais enriquecidos, né? Ele vai ter acesso a eventos mais elaborados e mais ricos cognitivamente, mais ricos em relação à contribuição para a saúde dele mesmo também. Ou de grau de instrução, esclarece para mim. O grau de instrução também tem relação com a idade social, mas também com a psicológica. Como eu falei, tudo que a gente está vendo aqui, o social, o psicológico e o biológico, eles são sinérgicos. Então, a gente está colocando cada coisa num quadrado para a gente ter uma compreensão. Mas a gente precisa entender que tudo está interligado, tá? Esclareci, Grazi? Sandrinha, Sandra, querida, isso aí, se policia. Tem uma personal que se importa com minhas dificuldades, que bom. Sem me infantilizar, que bom. Desde a primeira vez que iniciei meu trabalho com os idosos, meu orientador, Estélio Dantas, já foi orientando sobre exatamente isso, não tratar o idoso como criança. Paula, mas também que orientador, né? Só o Estélio Dantas. Arrasou. Sobre infantilização, já vi psicólogo e médicos tratando idosos como tal, e falando perninha, etc., e falando alto como se o idoso fosse surdo. Kátia, é outra característica, é a gente achar que o idoso é incapaz, né? A gente atribui a ele uma incapacidade já relacionando com a idade. Isso é uma forma de preconceito. E não significa que é porque é profissional da saúde que tem acesso a essa informação. Essa é uma característica de quando a gente quer entender o envelhecimento de forma ampla, como, por exemplo, a gerontologia. Abaixa abaixar ele para baixo. Tá vindo no meu cabelo. Obrigada. Ai, meu Deus, o inho faz parte da minha vida, achando carinhoso. Vou tentar mudar. Gi, olha só, é exatamente quando existe essa fala de que faz parte da vida que a gente erra na quantidade. Como a Kátia falou, bem colocou, não é ruim a gente usar. Só que é ruim a gente exagerar, tá? E aí, quando a gente vai orientar uma aula, isso fica muito latente. Meu desequilíbrio físico é tratado como exercícios. Que legal, Fafá! Desde então, trato o trabalho com o idoso da mesma forma que ele realmente quer. Exatamente, é isso, gente. É isso. Um complementa o outro. Foi meu professor na faculdade. Que legal. Estela é o farol da educação física,
Isso sim, tratar o idoso como um cliente, uma clientela que necessita cuidados pela idade, observar suas necessidades. Isso aí, gente. Ó, vou seguir aqui, tá? Então, se tiverem dúvidas, eu vou habilitar de novo e aí a gente pergunta. Enviem aí o avião pra gente conseguir destravar esse mapa mental que tá maravilhoso, tá? Então, vamos lá. Falou muito. Boa, Kátia. Desativei, gente. Então, olha, a gente agora vai olhar para isso aqui. Então, o que esses formatos de abordagem disciplinar e observação da realidade, que é multidisciplinar, que é o interdisciplinar, o pluridisciplinar, que é o transdisciplinar, trazem pra gente, né? A tentativa de um olhar para a realidade, onde a gente consiga arrumar as partes e criar um todo coerente, um todo auxiliado, um todo cuidado, um todo tratado. Então, quando a gente olha para a parte esquerda dessa figura, a gente vê partes fragmentadas. E aí a gente pode pensar que esse é um modelo biomédico, tá? Então, quando a gente olha um indivíduo idoso, né? Quando a gente olha o nosso objeto de estudo, né? Vamos tratar assim, a gente, pelo modelo biomédico, a gente vê o que está na esquerda, né? Partes fragmentadas de alguma coisa ou de alguém. Quando a gente começa a querer arrumar isso, a gente vai para a parte biopsicossocial, que é quando a gente percebe que todos esses fragmentos fazem parte de uma única coisa, ou de um único alguém, ou de um indivíduo, tá? Então, essa figura é como se a gente estivesse comparando um modelo biomédico para um modelo biopsicossocial. Dentro do modelo biopsicossocial, a gente tem a necessidade de formatos de interação de equipes para que a gente consiga, então, arrumar todas essas questões, todas essas partes, para que a gente consiga, então, entender e ter um objetivo, interagir e realizar uma intervenção para esse objetivo. E aí a gente consegue arrumar todas essas partes e, através do conhecimento do outro, enxergar aí o objeto que a gente quer, tá? Isso é muito importante que a gente perceba, porque essa coisa de multidisciplinar, interdisciplinar e por aí vai, se torna um pouco utópico na nossa cabeça, né? Às vezes isso fica um pouco um formato de como se isso fosse um conceito e só, como se isso estivesse só na página de um livro e acabou. Mas não, a gente precisa se esforçar, entender e batalhar para que isso aconteça de fato. E aí é óbvio que a teoria vem ajudar a gente a entender e organizar também uma intervenção à luz dessas questões. Então, a gente vai começar percebendo lá na questão multidisciplinar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente tem isso, tá? Partes isoladas de saberes, tá? Essa questão de interação de disciplinas vem do conceito de disciplinar, vem do conceito de disciplina mesmo. Então, a primeira que nasceu, lógico que foi a disciplina. Quando a gente está lá na faculdade, a gente tem várias disciplinas, mas cada uma está focada ali no seu saber, sem nenhum objetivo, né, em comum. Então, tirando o de formar um indivíduo e para o ensino dele, né, para o saber dele, para a carreira dele. Mas a gente tem as disciplinas, formas fragmentadas. Quando a gente tem, então, uma grade multidisciplinar, como, por exemplo, da faculdade, a gente tem disciplinas isoladas. Então, eu tenho lá a matemática, eu tenho lá o português, eu tenho lá ciências, eu tenho lá a geografia, né? A geografia está nas ciências. Matemática, português e ciências. A gente aprende aquilo de forma isolada, não necessariamente elas se integram, né? E elas são as disciplinas. Na nossa realidade, né, da área da saúde, quando a gente fala de multidisciplinar, a gente pensa, por exemplo, numa equipe onde eu tenho um idoso, a gente atende esse idoso em casa, né? E aí esse idoso tem um professor de educação física, esse idoso tem um nutricionista e tem um psicólogo, mas ninguém se fala. Tá todo mundo ali com a sua forma de intervenção,
tá com a sua forma tá com o seu saber aplicado àquele indivíduo, mas isso não tenha nenhuma interação. Então, é como se a gente não soubesse nem o telefone do outro profissional. Então, quando eu tenho multidisciplinaridade, eu tenho áreas, né? Áreas multis, várias áreas, mas elas não se comunicam, elas não colaboram, elas não têm interação, beleza? E aí é importante que a gente já fale de gerontologia, porque a gerontologia é uma área do estudo do envelhecimento de forma multidisciplinar. Por quê? A gente está falando aqui do todo, da gerontologia. Então, a gerontologia ela é aberta, né? Só que eu vou falar que ela é multidisciplinar, porque ela abre para várias áreas. Mas a gente, quando está conceituando a gerontologia, a gente não sabe se essas áreas estão interagindo. A gente não está indo olhando nessa camada. Então, a gente fala que a gerontologia é uma área que estuda o envelhecimento de forma multidisciplinar, de forma biopsicossocial, beleza? Esse é o multidisciplinar. Aí a gente vai para o pluridisciplinar. No pluridisciplinar, essas áreas, elas já têm uma interação, mas apenas em disciplinas afins, né? Elas têm linearidade, né? Elas têm uma informação no único fluxo. Então, quando eu falo de pluridisciplinar, o que a gente pode ter de exemplo? A gente pode ter de exemplo um idoso que vai num psiquiatra e aquele psiquiatra e aquele idoso também tem um psicólogo, né? Então, essas áreas se falam, mas não colaboram. Um não pergunta nem o que o outro está fazendo. Eles só falam ali de forma... se tocam, mas não interagem, tá? Tem uma comunicação, esse fluxo é linear, mas não tem uma colaboração, não tem uma transferência, não tem uma colaboração mais intensa. Depois do pluridisciplinar, a gente vai para o interdisciplinar. O que acontece na forma de atuação interdisciplinar de uma equipe de saúde? Elas têm um compartilhamento de saber, tá? Elas têm uma transmissão de saber por um objetivo. Então, no formato interdisciplinar, a gente tem um objetivo em comum, que é a saúde do idoso, tá? A gente tem um porquê, a gente se comunica, a gente colabora, a gente explica, a gente troca, a gente fala o que a gente está fazendo, a gente pede opinião, tá? E esse é o formato ideal onde a gente hoje tem uma atuação interdisciplinar, tá? E aí, a gente vai para o formato transdisciplinar. No formato transdisciplinar, é uma esfera sobrepondo a outra mesmo, porque essas áreas não têm limite. Então, é como se eu pudesse fazer o seu trabalho, você pudesse fazer o meu, e isso não tem muito bem delineado onde um começa, onde o outro termina. Tá bom? Me fala aí, o que vocês acharam, como é que tá a cabeça de vocês sobre isso? Falem comigo. Deixa eu botar aqui o carregador. E aí, gente? Tudo bem aí? Beleza? Alguma dúvida? Transdisciplinar sempre dá um exemplo de aspectos ecológicos, de ecologia, transdisciplinar. Vou repetir, Bruno. No transdisciplinar, a gente tem uma sobreposição das áreas, não tem limites delineados, né? Elas estão ali se sobrepondo, sem limite uma na outra. Todo mundo faz tudo. No transdisciplinar, um exemplo seria... Deixa eu pensar. Seria... Vamos supor que a gente tenha um centro, tá? Um centro para idosos. E aí tem o professor de educação física, tem um fisioterapeuta, e aí tem um psicólogo, e aí tem o TO, e a gente está tratando de estimulação cognitiva.
né? E aí todas essas áreas atuam com estimulação cognitiva com o idoso, tá? E aí, de repente, por exemplo, o professor de educação física atua com a dupla tarefa, o TO atua com a estimulação cognitiva, utilizando ali as atividades da vida diária, mas com o objetivo de estimular cognitivamente. O psicólogo faz a estimulação cognitiva ali de uma forma mais estrita no trabalho dele, e o fisioterapeuta faz uma estimulação cognitiva dentro da reabilitação do que ele está fazendo. Então seria mais ou menos um exemplo de transdisciplinar. Deu para entender? Me fala. Isso aí, Sandra, o objetivo da interdisciplinaridade é o foco na nossa meta para melhorar a qualidade de vida do idoso. Isso aí. A interdisciplinaridade, ela vai ter comunicação, vai ter colaboração, vai ter transferência e ela vai ter um objetivo específico, né? E essa interação, gente, isso aqui tem que ficar claro, tá? Essa interação de uma equipe interdisciplinar, ela pode ser de questionamento, ela pode ser de colaboração, ela pode ser de contemplação. Então, isso é importante que a gente entenda para que essa forma de intervenção fique bem clara, que não é necessariamente um aspecto de só questionamento, né? Ou só, enfim, alguma coisa agressiva. Não. Você pode contemplar, você pode questionar, você pode complementar, tá? Existem várias formas de você estar interagindo. Deixa eu até colocar aqui a figura do interdisciplinar. O que te confunde, Camila? O objetivo de pluri, o psiquiatra pergunta para o paciente qual o método que seu psicólogo está utilizando com você em vez de entrar em contato com ele e conversar. Pode ser, Grazi, pode ser também. Entendido, Bruno, boa. O professor de educação física não pode ir além da dupla tarefa na estimulação cognitiva? Kátia, a estimulação cognitiva, ela é um pouco aberta, assim, a gente não tem ainda um consenso em relação a quem pode e quem não pode, tá? E aí, o professor de educação física, eu conheço professores de educação física que atuam só com a estimulação cognitiva. O Anderson Amaral o professor Anderson Amaral, tem outros, tá? Tem até alguma coisa Pimenta, né? Que ela tá até no Instagram também. Então, tem professores, tem umas 3 que eu conheço, professores de educação física que atuam exclusivamente com a estimulação cognitiva. Isso, é claro, deve evoluir, isso deve mudar, tá? Mas, a princípio, não existe esse limite, né? O que existe limite são avaliações neuropsicológicas. O professor de educação física, quando ele vai avaliar a cognição do idoso, ele tem uma barreira muito bem estipulada. A gente só pode aplicar instrumentos de rastreio cognitivo, como o mini exame do estado mental, como o MOCA, enfim, como alguns instrumentos. Mas a gente não pode de forma alguma pensar em diagnóstico, e existem muitos, a maioria dos instrumentos de avaliação cognitiva são resguardados para o psicólogo e neuropsicólogo, tá? Isso tem que ficar claro, para que a gente respeite o espaço do outro, para que a gente seja também respeitado. Beleza, me confundo um pouco com a interdisciplinaridade, a trans. Não confunde, Camila, olha só, a interdisciplinaridade, ela tem resguardo de saberes. Então, por exemplo, eu sou professora de educação física, eu sou autoridade naquela equipe em relação à educação física. O nutricionista é autoridade naquela equipe em relação à nutrição. E por aí vai. Só que a gente troca, né? A gente informa, a gente colabora, existe uma transferência de saber. Quando a gente fala dessa transferência de saber, é em relação à explanação mesmo, é em relação, por exemplo, quando a gente fazia lá no CPS, a gente ia lá conversar com a Joyce, com a nutricionista. A gente falava, olha, eu acho que esse paciente, ele tá errando na alimentação, e ele é diabético e tudo e tal. E aí ela vai te dar a opinião dela. Camila, mas eu já tô passando pra ele
comer carboidratos de qualidade, carboidratos de baixo índice glicêmico. Você sabe o que é aquilo e ela tá te informando a prática dela. É isso, entendeu? No transdisciplinar, não existe limite de atuação. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, ou todo mundo pode fazer a mesma coisa. E é até difícil de dar um exemplo, tá? Também, como eu falei, essa questão da estimulação cognitiva. Perfeito, bem comum. E aí, no caso da transdisciplinaridade, um profissional não interfere no trabalho do outro, é isso? Não, Paula, na trans, um interfere no trabalho do outro. Esse limite não é bem estabelecido. Um pode fazer o trabalho do outro, tá? Me parece um com o outro. Camila, me fala se já clareou, porque eu tô aqui vendo ainda. Entendi que cada um com seus saberes para um bem comum, como, por exemplo, a estimulação cognitiva. Infelizmente, as pessoas geralmente trabalham de forma multi. Exatamente. O que a gente tem hoje é trabalhar de forma multi, mas a gente fica falando de inter, entendeu? E fica falando do multi como se fosse a única coisa do mundo. E não é. É isso aí. Ninguém tem uma contribuição, uma transferência, mas ninguém se mete na área de ninguém. E aí na trans vamos falar que se mete. Então a gente diz que a gerontologia é multidisciplinar, embora possa ser interdisciplinar. A gerontologia é uma área interdisciplinar que necessita de uma atuação interdisciplinar. Uma coisa é você classificar a gerontologia, outra coisa é você falar da intervenção da gerontologia. A intervenção da gerontologia deve ser interdisciplinar, tá? Na trans, um ajuda o outro, é isso? Pode ser, um ajuda o outro. Na trans pode trazer essa ideia de um ajuda o outro. São opiniões construtivas pelo bem comum do idoso. Difícil ver esse modelo, mas temos que mudar, exatamente. Deixa eu voltar aqui pro mapa completo. Então, vamos dar uma olhada aqui no mapa completo? Eu vou fechar os comentários de novo. Então, o que a gente... Aqui, de repente, aqui vendo todo, a gente entende melhor, tá? No multidisciplinar, a gente tem áreas isoladas, tá? É o modelo mais tradicional que a gente tem. A gente tem um só nível de conhecimento, não tem uma troca, tá? E não existe cooperação, tá? Então, aquelas áreas estão isoladas ali e tá cada um fazendo o seu trabalho. Isso aí. Beleza. E aí, na pluridisciplinar, já existe uma colaboração, tá? Mas ela não é profunda. E ela acontece num só sentido, e ela acontece também em áreas afins. E aí eu dei o exemplo da questão do psicólogo com o psiquiatra, né? Que existe ali um assunto em comum, que é a psique do indivíduo, e aí eles se comunicam sobre esse aspecto. Mas não existe um senso de transferência de conhecimento, não existe um senso tão forte quanto na forma interdisciplinar. No interdisciplinar, vai haver transferência de conhecimento, essas áreas têm um objetivo em comum, que no nosso caso é a saúde do idoso, tá? E essa interação pode ser de questionamento, de contemplação, de dúvida, de explanação, uma série de formas. Aí, por exemplo, no interdisciplinar, eu tenho os meus alunos idosos, né? E aí eu tenho os meus parceiros geriatras. Vou abrir aqui de novo pra gente se falar. Abrir os comentários, tá? E eu tenho os meus parceiros geriatras. Comumente, eu envio relatório para eles, eu envio relatório de pressão arterial e eu passo a minha percepção em relação ao exercício. E aí, esse geriatra me informa a percepção dele em relação à medicação que ele passou. Né? E aí a gente troca uma informação a respeito da pressão arterial do aluno, que pode estar exacerbada frente ao estímulo do exercício físico. Não, travou a aula não, Grazi. Vê aí. Travou, gente?
Me fala, antes de eu continuar. Travou, amor? Então tá, então na interdisciplinar, como eu tava falando, desse exemplo do geriatra, a gente se comunica muito em relação àquele objetivo que a gente está tratando no aluno idoso. E aí eu tô dando exemplo aqui da hipertensão. Um aluno com hipertensão que tá com uma resposta pressórica exacerbada frente ao exercício. E aí eu vou e falo pro geriatra: olha, esse aluno tá com uma pressão arterial exacerbada frente ao estímulo, eu fiz tal exercício com tal característica, a pressão foi tanto, né? A pressão diminuiu depois de tanto tempo. E aí ele fala, realmente isso não tá legal, ele toma tal remédio que faz isso, que faz aquilo, para tal objetivo. E aí a gente vai criando uma comunicação, mas educando ao mesmo tempo o outro, colaborando, tendo transferência de conhecimento. Esse é um exemplo ótimo, tá? Me fala aí se ficou mais claro. E aí, quando a gente fala do trans, né, a gente pensa em interseção e a gente pensa numa atuação não limitada. Então, por exemplo, não existe a limitação do que eu, professora de educação física, faço, do que o nutricionista faz, do que o psicólogo faz. Isso fica um pouco confuso, sobreposto, tendo interseção, tá? Então, é o conceito de trans. Me fala se melhorou agora o raciocínio de vocês, vendo o todo, vendo o mapa mental todo, né? Vendo ali os círculos do multidisciplinar mais isolados, pluridisciplinar com alguma interação, interdisciplinar já com troca, com objetivo em comum, e transdisciplinar com uma sobreposição. Conta pra mim. Perfeito, Elinde, boa. Ficou melhor, Atailton. Que bom. Fabiano, boa. Me conte, gente. Gente, quem tá aqui a live e não tá nos grupos de WhatsApp, entrem lá no link da bio, porque a partir de domingo as aulas vão ser no YouTube, tá? Então só vai ter o link da aula quem entra lá no YouTube. Quem estiver lá no grupo, tá? Façam os resumos, compartilhem nos stories pro concurso de resumos. Então, em primeiro lugar, vai ganhar o prêmio um aparelho de pressão automático, segundo lugar, um dinamômetro de mão e terceiro lugar, um oxímetro, tá bom? E não vai ter mapa mental. Até agora, ó, não chegamos até 50. Que bom, gente. Então, vamos caminhar já pro final, pra conclusão da nossa aula. E aí eu vou falar agora do professor de educação física, né? Quem foi a gente ontem dentro desses modelos, né? Quem foi a gente ontem dentro de uma equipe de interseção, dentro de uma equipe aí, numa contribuição? Não, Isa, não precisa. Não precisa, tá? A Pluri seria uma equipe que tem uma interação, mas em áreas afins, tá? E aí eu dei o exemplo do psiquiatra e o psicólogo. Aí, por exemplo, um exemplo do professor de educação física e o fisioterapeuta, né? É uma colaboração, não é troca, como existe na Inter. É uma colaboração de áreas afins, tá? Ela é mais organizada em núcleos, existe troca, mas isso não vai ter uma ordem. Isa, faz o seu resumo, porque tem gente que estava ontem que não tem hoje. Então, segue e faz o teu resumo, posta, marca e participa, tá? Então, ó, gente, façam um resumo e estejam nos grupos do WhatsApp, porque a partir de domingo o link do YouTube é por lá, tá? E aí, quem foi o professor de educação física ontem, né? O professor de educação física ontem nessa equipe foi raramente integrado, começando por aí, porque a gente não tinha essa percepção tão clara de que somos essenciais para a colaboração na área da saúde, tá? Isso aí.
Paula, o resumo é como você quiser, do que você entendeu hoje, é da aula de hoje. Posta nos stories, marca Envelhecer Bem e você vai concorrer ao aparelho de pressão automático, ao dinamômetro de mão e ao oxímetro. Que bom! E aí, gente, também tem o canal do YouTube, Thalita Cesaretti, e temos site, Thalita Cesaretti também, tá? Então acessem. E aí, o professor de Educação Física ontem, ele não tinha uma interação tão clara, né? Porque a gente também... Deixa eu fechar aqui só pra eu concluir. A gente não tinha uma interação tão clara como profissional de saúde, né? A gente não era entendido assim. Então, o professor de Educação Física, mesmo em áreas acadêmicas, né? O professor de Educação Física na área escolar era aquele professor que não estava inteirado ali naquela reunião de conselho de classe, era muitas vezes excluído daquela reunião, de uma equipe de saúde também. Óbvio que não era sempre assim, tá? Óbvio que existem casos e casos. Como eu falei ontem, a Camila que tá aqui, a Luana, vários profissionais que estão aqui, o Vaguinho, a gente já vem de uma equipe que tinha uma interação há muito tempo, que já trabalhava com esse aspecto de saúde há muito tempo. Mas o professor de Educação Física ontem, ele era essa pessoa que não era convidado, né? Não era bem aceito, sofria preconceito em relação a esse debate em relação da saúde e ao compartilhamento de ideias. Então, principalmente numa equipe interdisciplinar, a nossa atuação era muito difícil. Então, hoje, a gente tem um campo muito mais aberto nessa equipe interdisciplinar, nesses modelos. A gente tem até um poder ali de estar mais tempo com o aluno idoso, então a gente precisa entender que de agora para o futuro, tudo depende do nosso posicionamento, do nosso conhecimento. Porque se a gente tem todos esses conceitos claros e a gente chega para uma equipe interdisciplinar, enfim, numa pluridisciplinar em comunicação com um profissional de áreas afins ou até multidisciplinar, excedendo e indo para uma comunicação, né, a gente tem a oportunidade, a gente tem uma grande oportunidade nas mãos. Qual que é? A gente é o profissional que fica mais tempo com o idoso, né? A gente vai estar aí com esse idoso no mínimo 2 vezes por semana. Enquanto que a fisioterapia ele faz uma ou 2, enquanto que no nutricionista ele vai a cada 6 meses, no médico a cada ano e por aí vai, tá? Então, nós somos vistos como parte fundamental de uma equipe interdisciplinar. Agora eu vou falar da Inter, porque a gente viu que a Inter, que como ela tem um objetivo em comum, uma transferência de saberes, seja de questionamento, contemplação, colaboração, é o modelo que a gerontologia trabalha, tá? Então a gerontologia é uma área multidisciplinar que tem uma intervenção interdisciplinar. Então, a gente, numa equipe interdisciplinar, a gente é visto como uma força de trabalho muito rica, porque a gente tem muita informação desse aluno idoso para transferir para outros profissionais. Então, essa semana mesmo, sobre uma aluna minha que tem Alzheimer, a neuropsicóloga dela fez contato comigo. E aí, é importante colocar que na gerontologia as pessoas já têm isso vestido, sabe? Porque, por exemplo, quando ela falou comigo, ela já explicou todo o caso de forma clara, de forma técnica. Olha, eu tô com ela desde tanto, ela tem isso, acontece isso, já passamos por tal desafio, porque essa aluna, inclusive, eu comecei há pouco tempo. Então ela me situou naquela situação e ela falou: Thalita, você é os meus olhos dentro da casa dela. Então a gente tem o objetivo agora de perceber como que estão as atividades da vida diária, porque como ela tem Alzheimer, ela está começando a colocar a toalha de banho na mesa, né? Começando a colocar o pano de prato no lugar da toalha do lavabo e por aí vai. Então ela falou: olha, Thalita, você é importantíssima, eu quero fazer uma como é que chama o nome, gente? Esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Quero fazer uma contribuição, daqui a pouco eu vou lembrar o termo que ela usou, que eu achei muito legal. E aí,
porque você é os meus olhos dentro da casa dela. Como você tá com ela 2 vezes por semana, isso vai ser muito rico pro meu trabalho. Então percebam como a gente é importante dentro de uma equipe interdisciplinar, tá? A gente tem talvez ali uma troca, uma informação. Nós somos os profissionais que de repente tem uma quantidade maior de informação para troca dentro dessa equipe interdisciplinar. Então, quem vai ser o profissional de educação física do futuro dentro dessa questão de interação de uma equipe de saúde vai depender do que a gente fizer hoje, tá? E principalmente em relação ao idoso, a gente precisa estar dentro desses conceitos, a gente precisa conhecer todos esses aspectos, nomenclaturas, conceitos, para que a gente se coloque como um profissional capaz, competente, potente para a colaboração e para a contribuição do nosso objetivo em comum, que é a saúde desse aluno idoso, tá bom? Então, voltei com os comentários, que agora eu aprendi. Então, gente, isso é importantíssimo da gente ter em mente, tá? Quem foi a gente ontem, quem é a gente hoje. Então, hoje a gente precisa entender que a gente tem oportunidade na mão, mas que essa oportunidade precisa de conhecimento, de instrumentalização, a gente precisa de dedicação, a gente precisa entender que o mercado do envelhecimento evoluiu, tá? E que a gente pode ser muito mais. Eu acho que o recado final da aula de hoje é esse, é uma reflexão, é um entendimento sobre essas áreas, é refletir sobre os lugares que a gente trabalha, né, e falar, bom, aqui é multi, bom, aqui é inter, aqui não consigo colocar dentro desse aspecto. E aí traz para a aula de amanhã a sua dúvida sobre esse trabalho, sobre o lugar que você trabalha, sobre as suas dúvidas. Mas, assim, o sentimento que eu queria passar para vocês hoje é esse, de que dentro desse aspecto de interação de equipe de saúde, né, e principalmente dentro da interdisciplinar, que é o que o envelhecimento exige, porque a gente já está vendo desde ontem como que é amplo o conceito de envelhecimento, como que enxergar o idoso deve e precisa ser de forma biopsicossocial. E aí a gente precisa pensar assim, bom, dentro de uma equipe interdisciplinar, eu sou o cara, sabe? Porque sou eu que tô com esse aluno 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu tenho dados desse aluno de pressão arterial, de oximetria, de frequência cardíaca, de percepção subjetiva de esforço, de sinais vitais, de escala de prazer. Enfim, eu tenho uma série de informações desse aluno que só eu tenho, tá? Mais ninguém. E aí, é claro que a gente, de forma genuína, interagindo numa equipe interdisciplinar, a gente vai doar essas informações, vai doar o nosso saber. Que aí isso é uma característica essencial também de uma equipe interdisciplinar. A gente precisa se colocar de forma genuína, contribuir, resguardar o nosso saber, porque somos autoridade dentro daquela área, mas também transferir de forma genuína todas essas informações, dados, né, para que esse aluno, para que a gente contribua com outra área, para que outra área contribua com a nossa, e quem vai sair ganhando é sempre o idoso, é sempre esse aluno. E aí a gente vai crescendo e todo mundo vai crescendo, e esse aluno tendo resultados, todo mundo que tá ali vai se beneficiar. Então é importante que a gente entenda tudo isso, é importante que a gente saiba o nosso poder dentro de uma equipe interdisciplinar que é grande, tá? E não tenham medo de compartilhar, não tenham medo de dividir. Como eu disse, a gente precisa se despir de preconceito. E o primeiro objeto de preconceito que a gente tem somos nós mesmos, porque o nosso medo de errar faz com que a gente não divida informação. Quando a gente não divide informação, a gente também não aprende, porque a gente não se abre para o outro. Então, gente, ninguém aqui tem a obrigação de saber tudo, eu não sei tudo, tá? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe tudo. E não existe isso de saber tudo. Então, a gente precisa contribuir muito. Ó, a Regininha Andrade tá aí nessa live e ela é um exemplo perfeito de equipe interdisciplinar. A Regina é a enfermeira da enfermagem dentro da ESE Cardiologia do Exercício, que é a clínica de reabilitação cardíaca que eu trabalho e que eu amo. E a Regina, gente, arrasa
nas prescrições e nas percepções de exercício aeróbio lá na clínica, né? Então, ela fala, olha, tá muito leve, vamos aumentar, o que você acha? Aí me chama o médico, e aí nós três juntos, a gente reflete ali o que a gente pode fazer, não é, Regina? A Regina não deixa ninguém ficar ali na moleza, não. Vamos ver, onde eu ler aqui. Isso, mapa mental, compartilha, marca. Isso, Sandra, valorização da nossa profissão, assumir nosso papel na área da saúde. Isso, Isa, com conhecimento. Grazi, a gerontologia é uma área multidisciplinar que tem intervenção interdisciplinar. Diego, querido, que bom que você tá aqui. Que bom, Aline, fantástico. O caminho é longo, mas vamos conquistando o nosso espaço e respeitando por parte dos outros profissionais. Isso aí. Perfeito, realmente. Falou algo extremamente importante. O medo de errar faz com que não seguimos em frente. E a gente carrega muito isso, né? A educação física carrega muito isso por todo o preconceito que a gente já sofreu. Mas, gente, preconceito porque estamos evoluindo. A educação física foi regulamentada quando? Tem 20 anos. No outro dia fez 20 anos, entendeu? Então a gente tem que assumir esse papel, a gente tem que assumir a nossa riqueza dentro dessa equipe interdisciplinar e se colocar mesmo, sabe? E não ter medo de falar que não sei, não ter medo de falar pra alguém, você me explica isso? Não entendi. Né? Não sei ler um eletrocardiograma, pode me explicar o que é uma curva ST, sabe? E aí a gente vai aprendendo. Olha, eu aprendo muito, muito, muito todo dia trabalhando com todo mundo. Beleza, gente? Então, ó, é isso. A gente viu quem é o idoso, a gente viu aí que o idoso, que pra gente classificar um idoso e entender um idoso, existem várias camadas, então cronológica, biológica, psicológica e social. A gente viu esses conceitos e essas interações de formatos de equipes de saúde. A gente viu que a gerontologia é uma área multidisciplinar com intervenção interdisciplinar, e a gente viu como que o nosso papel é rico, promissor, e como que a gente precisa tá interessado, né, e se abrir para essa troca desse campo interdisciplinar, tá? Então, ó, estejam nos grupos do WhatsApp, chamem mais gente pra a maratona, tá? É importante que a gente faça esse movimento uns pelos outros, contribuindo uns pelos outros. Então, chamem mais gente, comuniquem mais gente, pode dar o link do grupo de WhatsApp para as pessoas, ou pode falar comigo. Concurso de resumo. Faz o seu resumo, coloca lá nos seus stories, marca Envelhecer Bem, faz um comentário, um insight que você teve durante a live, e aí você tá dentro do concurso de resumo, que o prêmio é, em primeiro lugar, um aparelho de pressão automático, segundo lugar é um dinamômetro de mão, terceiro lugar é um oxímetro, beleza? Estejam aqui amanhã, 9 horas da noite, tá? Não, desculpa. Estejam aqui amanhã, 9 horas da manhã, tá? Vou mandar lá nos grupos também. Amanhã e domingo é 9 horas da manhã. Não esqueçam, tá? Fim de semana é de manhã. Então, a gente tá junto sábado e domingo. A live não fica salva, porque, como eu falei anteriormente, essa é uma preparação para a abertura das vagas da segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Então, a live vai fazer, a maratona vai fazer parte da segunda turma. Então, esse conteúdo que a gente está tendo aqui é parte da segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Então, ela não fica salva, mas quando a gente tiver o curso, a maratona tá toda lá guardadinha, tá? Grazi, querida, obrigada por você estar aqui. Sandra, minhas alunas queridas da primeira turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Obrigada, Luana, amiga. Jane, muito bom. Fabi, Bruno, gente, obrigada. Olha, então, resumo, concurso de resumos, postem lá nos stories. Amanhã a gente tá aqui às 9 horas da manhã, tá? E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Tô amando isso. O curso é só para educadores físicos, Guaci, mas você pode fazer. Eu sei que você é fisioterapeuta, mas assim, com muita clareza de que a linguagem do curso e o objetivo é para professor de educação física, tá?
O curso, as vagas abrem no dia 25 de novembro. E aí a gente começa 15 dias depois, mas você já tem liberação do primeiro módulo, tá? Na quarta-feira que vem. Sobre o curso, Paula, entra vai lá no link da bio, entra nos grupos de WhatsApp, o grupo de aviso e grupo que a partir de domingo eu vou enviar o link da aula, tá? Da aula que vai acontecer no YouTube. Amanhã, 9 horas, a gente tá aqui, 9 horas da manhã a gente tá aqui pelo Instagram. Domingo a gente tá 9 horas da manhã já no YouTube até quarta-feira, que aí aí o bicho pega. A gente tá trabalhando a expansão. Quando a gente for pro YouTube, a gente vai trabalhar a visão, tá? Gente, o curso é maravilhoso, eu super indico. Vou até printar, hein? Vamos lá. Sorriso para o print. Muito bem, Muito bem, Isa. A Isa fez parte da primeira turma. Ah, Sandra também, meus alunos. Agora, bora fazer mais um resumo, tá bom, gente? Então, estejam nos grupos de WhatsApp para aviso, para enviar os links das aulas. A gente vai abrir as vagas na próxima quarta, tá bom? Próxima quarta a gente vai abrir as vagas. O assunto interage, Jovan, com certeza. Vai ter muita novidade na segunda turma, gente. Olha, vocês não têm noção do que eu tô preparando para vocês. Vai ter muita novidade, Tá bom? Então, vou lá, gente. Até amanhã, 9 horas da manhã, aqui no Instagram, tá? Beijo, obrigada por vocês estarem aqui.